Muito bem, então muito bem. Estamos aqui oficialmente ao vivo. Se você está assistindo essa aula ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a reprise, seja também muito bem-vindo, certo? Lembrando que nós estamos em dois canais aqui. Nós estamos no YouTube e nós estamos também no Instagram. A diferença é que quem está no YouTube vai ter um compartilhamento de tela, beleza? Então, se você quiser ver o compartilhamento de tela, vai lá para o meu canal do YouTube, youtube.com/Guilherme Eto, e procura lá a minha live, fechou? Que aí você vai ter o compartilhamento da tela de algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês. Beleza, galera? Então era isso. Bora com tudo. O tema da nossa live hoje, deixa eu só ver com o pessoal do YouTube aqui se tá tudo ok. Galera do YouTube, tá tudo certo aí, né? Bora então com tudo. Penedo marcando presença. Grande Rose Maquete, Goiânia, show de bola, saudade, minha amiga. Terra do Piqui. Daniel Liberato, São Paulo. Show de bola, galera. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Bora para mais uma aula hoje aqui na Trainer Academy. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um roteiro para lives, beleza? Eu vou te passar uma estrutura que você pode seguir para começar a criar suas lives, se relacionar com a sua audiência, se relacionar com o seu público, tá? Essa live, para quem está assistindo no Instagram, ela não vai ficar salva aqui. Para quem está no YouTube, fica salvo 24 horas, depois eu subo essa live lá para nossa área da Trainer Academy do portal Treinador SA, tá bom? Então, bora com tudo aí. A galera aqui marcando presença no Instagram também. Uma galerinha aqui já entrou. Show de bola, seja bem-vindo. Doutora Érica Belon, e aí minha amiga, seja bem-vinda. Lucas Batista, Carlinha. Show de bola, galera. Tan, e aí meu amigo, beleza? Sejam todos bem-vindos, fechou? Então bora lá, falando do roteiro de lives para as redes sociais no tema dessa live de hoje, tá? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, você que está no Instagram ou você que está no YouTube, quantos aqui já fazem o uso de lives constantemente? Já tem uma frequência de lives, seja no YouTube, seja em Facebook, seja em Instagram, enfim. Quem aqui já faz lives constantemente? Manda aí uma mãozinha quem já faz, um joinha, quem já está fazendo lives constantemente nas redes sociais para mim. Coloca aí quem já está fazendo, quem já está usando essa estratégia aí no negócio de vocês. Quem já faz, me fala aí. Já estou fazendo. Quem não faz também coloca aí. Não faço ainda. Preciso fazer. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Show de bola. Olha só. Deixa eu contar um negócio para vocês. Por que fazer lives? Por que fazer lives? Por que quando a gente abre aqui o nosso Instagram ou por que a gente abre o nosso YouTube, tá cheio de bolinha de uma galera ali que tá ao vivo, grandes players, players menores, pequenos players, enfim, todo mundo fazendo lives em determinados horários. Me conta aí. O Miguel Andrade falou, comecei, legal, show de bola. Agora o ponto é, com que frequência também? Isso é um ponto muito importante que a gente vai falar, sacou? Por que vocês acham que tá todo mundo lá? A galera aqui no YouTube falando, ainda não faço, preciso fazer, estou fazendo planejamento para não queimar a largada. Legal, importante. Muita gente ainda não faz aqui no YouTube falando que ainda não faz. Beleza, então olha só, vai ser muito massa essa aula porque vocês vão entender já começando a estrutura da forma correta, tá? Mas por que será que essa galera tá toda fazendo lives? Você já parou para pensar o que é uma live? E aí vamos falar da estrutura das redes sociais. Se eu pegar, por exemplo, uma estrutura do Instagram, nativamente ali, vamos falar de Instagram. Se eu pego uma estrutura nativa do Instagram, o Instagram, ele me disponibiliza alguns tipos de postagem, dentre elas a live é um tipo de postagem que eu posso fazer, um tipo de conteúdo que eu posso fazer. Mas vamos lá, no Instagram eu tenho feed, eu tenho Reels, eu tenho Stories e eu tenho Lives. Qual que é a função de cada um deles e por que é tão importante a gente fazer lives e todos os grandes players do mercado você vai ver eles fazendo lives no negócio deles, tá? Vamos entender qual que é essa estrutura. O Instagram,
esses modelos de postagem, principalmente falando de Instagram, eles não são aleatórios, tá? Eles não estão ali simplesmente ao acaso. Existe uma espécie de um funil de vendas, na verdade, vamos chamar de funil de vendas, mas vamos chamar de funil do seguidor, tá? E cada um desses tipos de postagens, eles têm uma diferença e eles têm uma função, um tem que o outro não tem, e a live tem uma função específica dela, beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala de feed e quando a gente está falando de Reels, que são aqueles vídeos, né, de 15, 30 ou acho que até 60 segundos está podendo fazer, ou então feed, quando você vê carrossel, ou quando você vê vídeos aí de 2 minutos nas redes sociais ou um pouco mais, ou até IGTV também, a gente está falando de uma estratégia de alcance. São posts que a gente faz que tem um poder de alcance maior do que, por exemplo, um stories. Entende? Então o grande objetivo de você criar um conteúdo para feed, para Reels, para IGTV, é você pensar no alcance. Nós estamos falando de atração de pessoas. Essas informações elas vão ficar em algumas abas que você pode ser encontrado por pessoas que ainda não te conhecem, de diversas formas, por uso de hashtags, enfim, tá? Então por isso é tão importante você ter a estratégia de alcance, chamar mais pessoas para sua base, certo? Aí a gente tem também os stories. Vamos pensar em stories. O que é stories? Stories dentro do funil do nosso seguidor ou de um funil de vendas, porque a grande maioria das pessoas que estão nas redes sociais, elas, no fundo, elas querem vender alguma coisa. Sua imagem, um produto, um serviço, enfim. É um objetivo, na grande maioria das vezes, se você é um produtor de conteúdo, efetivamente, se você tem uma marca, na grande maioria das vezes você quer vender alguma coisa, seja seu produto, seu serviço, sua imagem, sua ideia, enfim, tá? Então existe esse funil que a gente trabalha, beleza? E os stories, ele tem a função de relacionamento. Então você alcança pessoas por meio de feed, por meio de reels, por meio de stories, por meio de GTV, certo? Ele tem um poder de alcance maior e você pode começar a criar posts, criar formas de conteúdo que vão ser mais fáceis de serem compartilhados, como por exemplo, etapas, como por exemplo, passo a passo, como coisas que vão interessar com que as pessoas compartilhem de uma melhor maneira, certo? Já os stories não. Os stories eles têm uma particularidade de relacionamento. Então depois que você atrai a pessoa, as pessoas elas querem saber quem é você, o que você faz no seu dia a dia, nos bastidores, elas querem te seguir, querem saber da sua história, da sua família, o que você faz no final de semana. E aí quando você perceber as pessoas gravando os stories, você vai perceber que a maioria das pessoas elas não gravam stories com um conteúdo muito profundo, uma coisa muito séria, mas sim bastidor, visando relacionamento. Então dentro do nosso funil, do nosso seguidor, quando a gente está falando dos stories, a gente está falando de relacionamento, beleza? E por que eu estou falando isso? Para chegar agora no terceiro ponto, que são as lives. Então, chegamos nas lives. Qual a função de se fazer uma live? Função básica de uma live, o principal pilar, está ligado à construção de autoridade. Por que construção de autoridade? Porque dentro de uma live você consegue colocar um conteúdo mais aprofundado devido ao formato, devido ao tempo, devido a um pré-anúncio que você faz de uma aula, de um evento, enfim. Então por isso que lives são tão importantes, porque você consegue construir a sua autoridade ao longo de um período maior. Então você tem ali 1 hora, você tem ali 50 minutos para você trabalhar e construir uma ideia para fazer a construção da sua autoridade enquanto prestador de serviço, enquanto vendedor de algum produto, enfim, enquanto uma figura pública, enfim. Você pode usar, por isso, essa estratégia por meio da live. Então ela faz parte do funil do nosso seguidor. Então é legal que você tenha todos esses tipos de posts e também que você tenha lives, certo? E você já parou para pensar o poder que tem uma live? Você já parou para pensar que hoje em dia nós que somos produtores de conteúdo, você que tem uma rede social ativa, que não usa para ficar seguindo pessoas ou que não usa apenas para ficar vendo a vida dos outros, mas que você usa como produtor de conteúdo para gerar valor na vida das pessoas? Você já parou para pensar que hoje você tem uma emissora de televisão nas suas mãos? Você consegue fazer a sua programação e consegue levar a sua mensagem para o mundo inteiro, se você quiser, por meio de um aparelho celular conectado na internet.
Antigamente, se eu quisesse fazer isso que eu estou fazendo, jogando para o Instagram, jogando para o YouTube, para qualquer outra rede social, eu precisaria ter uma forte influência dentro de meio de televisão, dentro do meio de rádio, precisaria ter um satélite nessa televisão para propagar a minha mensagem, e hoje não. Hoje você precisa ter um aparelho celular conectado na internet para levar a sua mensagem para o mundo inteiro. Então você já parou para pensar o quão poderoso é você ter esse tipo de estratégia no seu negócio? O quanto que isso te proporciona poder de escala? Um outro exemplo, se eu quisesse falar, por exemplo, para 50 pessoas, quando não tinha quando eu não tinha esses recursos, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria colocar essas pessoas dentro de uma sala, dentro de uma plateia, dentro de um auditório, e precisaria dar ali uma palestra informativa, ou vender o meu peixe, enfim, mas de forma física, as pessoas reunidas ali. Então já tem um trabalho de deslocamento, levar as pessoas para lá. Hoje em dia já não tem mais essa barreira. Eu posso falar com uma plateia de 50, 100, 1000 pessoas, cada uma em um lugar, e ainda assim levar a minha mensagem, e ainda assim passar o meu recado. Então mais uma barreira que foi quebrada, e mais um ponto de importância para você compreender o quão poderoso é a estratégia de criação de conteúdos para lives. Então, se você ainda não faz, pense urgentemente de começar a fazer independente do seu negócio. Eu costumo falar que de agora em diante, independente da sua profissão, se você não tiver aqui engajado nas redes sociais, em pouquíssimo tempo você vai estar fora do jogo, tá? Você está vendo aí no mercado médicos usando redes sociais e bombando em redes sociais, aumentando muito mais os seus resultados, dentistas, advogados, engenheiros, todos os profissionais que estão inseridos nas redes sociais estão tendo excelentes resultados, porque estão sabendo, entenderam que agora a atenção está aqui dentro, que a mídia mudou, a forma de se divulgar mudou. Então começa a pensar muito forte nisso agora, tá? Fica atento nessa aula que eu vou te passar uma estruturinha que você pode usar de agora em diante para todo o seu conteúdo. Fechou? Existe um segredo para você criar a sua estrutura de lives, e esse segredo, na verdade, para quem já está no ramo de comunicação, não é um segredo, porque já é algo que vem lá de Aristóteles, considerado o pai da retórica. O Aristóteles ele traz 3 conceitos, se você quiser ter uma comunicação persuasiva, que retenha a atenção do seu público. Ele fala de 3 conceitos que você deveria colocar dentro da sua comunicação. Então eu vou escrever ele aqui para quem está lá no YouTube. O primeiro desses conceitos é o conceito de ethos, tá? Não sou eu não é o Guilherme Eto não, é ethos. E ethos vem de ética, uma ética voltada para o reconhecimento de autoridade, certo? Então, tem a ver com credibilidade, tem a ver com autoridade. Então, nenhum processo de uma live ou em qualquer processo de comunicação, é legal que você consiga transmitir a sua autoridade, passar credibilidade para quem está te ouvindo. Isso faz parte de um processo de retenção da atenção das pessoas e de uma comunicação. Beleza? Então, o primeiro ponto é conseguir gerar o ethos. O segundo ponto é você conseguir gerar o logos. Logos vem de lógica, certo? Tem a ver com você falar pro lado racional das pessoas. A pessoa ela é emoção, mas ela também é razão. E um processo de retenção, um processo de comunicação, de transmissão de um conhecimento tem que partir por uma parte lógica. É você trazer um fundamento, algo que vai embasar aquilo que você está falando. Certo? Então, por exemplo, eu estou te passando um conceito aqui agora, estou te passando um fundamento. Essa parte que eu estou te passando aqui é um fundamento lógico. Eu estou usando o logos, eu estou trazendo uma informação de quem foi Aristóteles, do conceito que ele criou. Entende? Então isso é importante no seu processo de comunicação. E tem também o pathos, certo? Pathos tem a ver com emoção. É você conseguir gerar emoção na sua plateia. Uma apresentação, uma live ou uma palestra, ela não deve ser apenas para a transmissão de um conhecimento. Ela não deve ser apenas para eu te passar um conteúdo. Se eu quiser reter a sua atenção, se eu quiser que você propague a minha mensagem, eu preciso conseguir acionar emoções em você. E isso é por meio do pathos que Aristóteles trouxe pra gente. Certo? Então é a capacidade de você gerar emoção. Como, Guilherme, que eu posso fazer isso? Você pode fazer de diversas formas. Existem tipos de linguagem, técnicas de linguagem, entonação, pausa, ênfase, movimentação, gesticulação, linguagem corporal, carisma, uso de humor, se você for uma pessoa de humor, sem ser forçado. Então existem diversas formas que você pode fazer
para gerar o pathos também dentro da sua comunicação, sacou? Então é importantíssimo que você coloque isso dentro de qualquer comunicação que você for fazer, inclusive dentro da sua live, dentro dos seus vídeos, enfim, dentro do que você estiver fazendo, ok? Eu quero começar te contando uma história, tá? Eu lembro que quando eu fui começar no digital e quando eu comecei a gravar os meus primeiros conteúdos, eu tinha uma dificuldade muito grande de começar, sacou? Eu já falava para pessoas, eu já palestrava, eu já treinava gente, cara, mas na hora que me colocava na frente de uma câmera ali, parece que simplesmente o bicho pegava e eu travava, não sei o que acontecia. E aí, um amigo me chamou um dia para fazer uma live collab. Falou, cara, vamos fazer uma live comigo, a gente vai falar sobre um tema tal. Você topa? Eu falei, topo, bora fazer. No impulso, eu falei, bora fazer. E assim também foi, por exemplo, a minha primeira palestra, e assim também foi o meu primeiro treinamento, e eu falei, bora fazer. Foi no susto, mas eu fui. Por que eu tô te contando essa história, tá? Porque, como tudo que é desconhecido, um dos maiores bloqueios que você vai ter no processo de lives, às vezes você sabe a teoria, às vezes você vai pegar esse roteiro que eu vou te passar aqui, mas na hora de fazer você vai travar, vai dar um suador. Por quê? Porque isso é o medo do desconhecido, certo? Então, o que eu tô querendo te falar? Quanto mais você praticar, quanto mais você se colocar numa zona de guerra, anota isso, zona de guerra, zona de desconforto. Vou colocar aqui, ó, zona de guerra. Desconforto. Quanto mais você se colocar numa situação de desconforto constantemente, o seu cérebro ele vai ficando calejado com relação a isso, sacou? Então pensa comigo, imagina só, soldado de guerra, tá? O cara é um soldado e o cara treina 5, 6 anos seguido apenas treinando todo santo dia em situações hipotéticas. Para que ele faz esse treino diário de uma zona de desconforto, passando por testes de fome, de frio, de sede? Por quê? Porque no momento que tiver a guerra de verdade, ele precisa estar 100% preparado e aquilo precisa ser algo normal para ele. Precisa ser uma rotina. Mas isso só vai ser uma rotina para você, fazer live só vai ser uma rotina para você se você constantemente se colocar numa zona de desconforto. E começar a aceitar convites das pessoas e ter a intrepidez de clicar no seu ao vivo aí, abrir uma live, seguir um roteiro e não tá preocupado com o que os outros vão pensar. Então, quanto mais na zona de guerra, zona de desconforto você tiver, mais automático isso vai se tornar. Assim como foi para mim quando eu fiz a minha primeira e depois parece que o negócio desbloqueou. Aí na segunda foi só melhorando, na terceira foi só melhorando. Assim aconteceu com palestras, assim aconteceu a primeira vez que eu fui dar treinamento, assim aconteceu com tudo. Por quê? Porque esse é o conceito da zona de desconforto. Quando você programa o seu cérebro para estar acostumado a constantemente se colocar em zona de desconforto, acabou. Tudo que você vai começar a encarar desafios mesmo sem estar 100% pronto. E esse é o grande lance das pessoas, sacou? E o que acontece? Uma das maiores dores que as pessoas sentem quando elas vão começar a fazer lives, quando elas vão começar a criar os conteúdos, tá ligado a não saber o que falar, não saber qual tema abordar, não saber qual conteúdo trazer para uma das lives. Isso foi uma dor minha. Eu falei assim, cara, beleza, o que as pessoas vão querer saber? O que as pessoas elas vão querer escutar? O que será que eu posso ensinar para as pessoas? Entende? E aí, esse é um pilar que eu quero trazer para você, o pilar número 1, que é o seguinte, linha editorial. Antes de você abrir uma live, antes de você começar a postar vídeos nas redes sociais, é fundamental que você defina qual é a sua linha editorial. Mas o que é essa linha editorial? Essa linha editorial, ela vai ser a posicionamento que você quer que a sua audiência ela entenda de você. Então, por exemplo, imagina uma banda, tá? Imagina que vou pegar Iron Maiden, uma banda de rock, AC/DC, que eu gosto mais. Vamos pegar AC/DC. O AC/DC ele é conhecido como uma banda de rock. Você já imaginou se a AC/DC começasse a tocar pagode? Se começasse a tocar funk? Um outro exemplo, a MTV, televisão, ela tem um posicionamento mais jovem, ela usa muito música, ela tem alguns programas mais voltados para jovens. A linha editorial da MTV é essa, sacou? Então quando você for pensar em redes sociais,
Você tem que pensar assim, o que eu quero passar para minha audiência, o que eu quero ser reconhecido. Vamos colocar aqui, ser reconhecido pela audiência. O que eu quero que quando eles falem no meu nome, o que eu quero que eles lembrem de mim, sacou? Então você tem que pensar na sua linha editorial. E aí eu quero te dar uma sugestão, olha só. Não fale de 1000 assuntos ao mesmo tempo. Você vai perceber que todos os grandes players do mercado, eles vão falar de no máximo 3, 4 temas, entende? E eles ainda assim se comunicam. Então você vai escolher 1, 2 ou 3 temas que você vai começar a falar constantemente nas suas redes sociais e a partir desses temas você vai começar a definir quais são os problemas que o seu público enfrenta baseado nesses 3 pilares que você identificou. 2 pilares, 3 ou até 4 pilares que você vai começar a falar de agora em diante. Então, por exemplo, a minha linha editorial no meu Instagram tá ligado a falar sobre palestras e treinamentos, tá ligado a falar sobre marketing digital e tá ligado a falar sobre um pouquinho de lifestyle, tá? Então hoje, se eu fosse dividir, eu te falaria que eu estaria mais ou menos assim, ó, 60 a 70% treinamentos e palestras, talvez uns 20 a 30% de marketing e em torno de 10% de lifestyle. Então eu tenho definido isso quando eu vou criar os meus conteúdos. E a mesma coisa quando eu vou criar as minhas lives. Então, quando eu já tenho isso muito bem definido para mim, eu olho para a minha audiência e falo, bom, se eu falo para treinadores e palestrantes, na maioria das vezes, se eu falo um pouco de marketing digital, o que será que as pessoas têm de dor dentro dessa minha linha editorial? E como será que eu posso ajudar essas pessoas a resolverem essas dores que elas têm? Baseado nessas dores dessas pessoas, eu vou começar a pensar nos temas das minhas lives e também dos meus outros conteúdos, entende? Mas primeiro eu defini minha linha editorial, eu identifiquei quais são as dores que essa minha audiência tem e a partir de agora eu vou começar a fazer lives e conteúdos que vão ajudar as pessoas que me seguem a suprir essas dores que ela tem. Aí digamos que você está fazendo uma live collab, então é você e mais uma pessoa. O que você pode fazer? Você faz um briefing com a pessoa antes, fala qual vai ser o tema da live, aponta quais são os principais pontos de relevância e dor que você identificou no seu mercado, certo? E aí você combina, olha, você fala um pouquinho dessa, eu falo um pouquinho dessa e você fala um pouquinho dessa. E aí você tem um bate-papo. Da mesma forma se for sozinho. A única diferença é que se for sozinho, você vai elencar dor 1 como resolver, dor 2 como resolver, dor 3 como resolver, obviamente dentro de um período de uma live, dentro de um tempo que você tem aí talvez para trabalhar dentro de 1 hora, sacou? Então o ponto é definir a linha editorial, as dores e resolver estas dores dentro da sua live. Ah, eu vou conseguir resolver tudo? Óbvio que não. Você vai escolher algumas das dores e você vai usar isso como tema. Então, por exemplo, quando eu fui criar essa live que eu estou fazendo hoje, eu pensei, cara, falando sobre marketing digital, porque isso é um tema muito voltado para o marketing digital, por que será que as pessoas não fazem lives? Quais podem ser os principais problemas que as pessoas têm para não fazerem lives hoje em dia? E aí eu trouxe alguns pontos. E daqui a pouco eu vou abrir para você aqui na tela os pontos de dores que eu identifiquei. Eu já falei algum, só que talvez você ainda não tenha pescado. Isso está no subjetivo, beleza? Um outro ponto que eu vejo as pessoas travarem é assim, a pessoa vai lá e faz uma live. E aí tem pouquíssimas pessoas ao vivo nessa live dessa pessoa. Então vamos colocar aqui, ó, poucas pessoas, certo? E poucas pessoas online. Talvez porque você ainda não tem muitos seguidores, isso é normal. Talvez porque você nunca fez, então as pessoas não estão sabendo que você está com esse projeto, sacou? Então, é fundamental que você tenha constância nesse processo. Então você tem que ter em mente que no início não vai ter ninguém mesmo, sacou? Vai ter poucas pessoas, vai ter 2, 3 pessoas, e a grande maioria das pessoas não vão ficar até o final. Vão passar, vão assistir 5, 10 minutos da sua live e vão embora e vão assistir talvez uma reprise e tá tudo certo com relação a isso, beleza? Então você tem que ter isso em mente, é muito mais um trabalho aqui e saber que, como todo projeto, ele precisa pegar tração. Agora,
você precisa ter constância. Não adianta você fazer um dia e daqui a 4 meses fazer de novo. Então, você precisa criar um padrão. Olha, que seja uma vez por semana. Quando você faz isso, você vai acostumando a sua audiência e vai criando um calendário daquilo ali, sacou? E o outro ponto importante está ligado à antecipação. Você precisa antecipar, avisar para mais pessoas. Se você tem uma base de contatos de WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Se você tem uma base de contatos via e-mail, manda por e-mail. Posta alguns dias de antecedência com relação àquele tema. Bota opções de lembrete, ó, lembra aí que tal dia, tal hora vai ter, entende? Então isso é um ponto importante para você resolver esse pilar de poucas pessoas. Então tá ligado à constância, tá? E tá ligado à antecipação daquilo que você vai falar. Fechou? Então, esse é um ponto. Agora, o que você tem que ter em mente é que se você fosse, olha, você vai fazer uma live, vão passar ao longo da sua live 100 pessoas, tá? Entra, sai 200 pessoas, não sei. Imagina se você tivesse num evento físico, dando uma palestra presencial, por exemplo. Entende? Que 100 pessoas é muita gente. Você entende que 30 pessoas é muita gente? Então não fica neurado com esse quesito de que só tem 10 pessoas na minha live, igual tá aqui na minha, tem 10 pessoas ao vivo. Entende? Não fica neurado com isso, porque eu sei que mais pessoas vão ver. E se essas pessoas não assistirem também, tá tudo certo. Entende? Beleza? Então, isso é muito mais uma neura nossa que a gente tem que resolver e sai disso. O importante é você começar. Se você não começar, você nunca vai ter um número de pessoas suficiente te assistindo, você nunca vai ter uma audiência grande te assistindo. Por quê? Porque você não criou um projeto. Isso precisa ser um projeto do seu negócio. Beleza? E um outro ponto que eu quero trazer para vocês está ligado ao medo de errar. Esse é o ponto mais importante e aqui eu vou te mostrar como que você vai resolver isso, tá? Olha só. Na grande maioria das vezes você está lidando com o desconhecido. Qual que é a melhor forma de você lidar com o desconhecido? É ter uma previsibilidade. O que é uma previsibilidade? A forma mais fácil para você ter uma previsibilidade do que você precisa falar, do que você precisa fazer, é você ter um roteiro. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Quais são as estruturas que você pode utilizar aí dentro da sua live para facilitar a sua vida? O que precisa ter dentro de cada uma das etapas? Beleza? Olha só, eu vou compartilhar com você aqui, ó. Você que está no YouTube, você vai ter acesso, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Você que está vendo pelo Instagram, corre lá no meu YouTube, youtube.com/Guilherme Eto, me acha lá. E aí você vai ver isso que eu vou compartilhar aqui agora, que vai te dar uma clareza muito grande, ó. Vamos lá, ó. Beleza. Como que eu criei essa live que eu estou trazendo para vocês? Deixa eu ver com a galera do YouTube aqui, ó. Galera do YouTube, vocês estão vendo minha tela aí? Vai compartilhar minha tela, vê se apareceu aí um mapa mental para vocês aí. Me dá um ok, tem um delayzinho no YouTube, mas me fala se tá aparecendo aí. Acho que foi, né? Então beleza, ó, vamos lá. Seguinte. Uma live ela é composta de 3 etapas, fechou? Introdução, corpo e fechamento. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nessa live aqui agora com vocês antes de entrar em campo. Então eu roteirizei a minha live dos pontos que eu estava trazendo para vocês, beleza? Dentro da etapa da introdução da live, a gente vai ter a etapa da abertura, tá? O que a gente faz dentro da etapa da abertura? A gente vai levantar o tema, fechou? Por que a gente faz isso? E um ponto importante, vocês vão perceber que eu comecei falando, muito bem, então, logo para quem estava no Instagram, eu comecei assim, ó, logo quando eu cliquei, eu já falei, estamos ao vivo, mais uma aula, eu não comecei assim, estamos ao vivo, e aí pessoal, estão me vendo? No Instagram não, por quê? Porque essa live do Instagram, em tese, ela ficaria salva. E quando as pessoas estão assistindo a reprise da live e você já e clicam para assistir essa reprise da live, se você já não começa falando, sejam muito bem-vindos à nossa live, o tema tal, a pessoa já perde a atenção, porque o tempo dela é valioso. Então se você começa, e aí pessoal, estamos ao vivo, vamos esperar aqui o pessoal, a pessoa vai embora e não assiste. Então é legal você já começar essa live
levantando o tema que você vai falar, certo? E falando assim, ó, se você está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a reprise, seja também muito bem-vindo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tema tal e já começar a mandar o seu conteúdo, beleza? Porque você consegue reter as pessoas, principalmente que vão assistir a reprise dessa live. No caso aqui, dessa live que eu tô passando no YouTube, a galera do YouTube tem acesso, vai ter acesso até amanhã. Aqui no Instagram eu não vou salvar, tá? Então, mas eu usei apenas isso como exemplo para justificar isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Então a importância dos primeiros segundos são imprescindíveis, principalmente para quem tá na reprise. Então é você levantar qual vai ser o tema, falar se tá ao vivo ou se tá gravado e levantar e começar imediatamente já falando, não ficar esperando muito tempo, beleza? Dentro da etapa da introdução, a gente tem a abertura e tem a conexão. Qual que é a intenção da conexão? É gerar uma aproximação com as pessoas. Como que eu gerei essa aproximação com vocês que estão desde o início? Eu fiz perguntas de interação com vocês. Ou interação ou perguntas sobre o tema que vai ser falado. Então eu coloquei lá, ó, quantos de vocês, lembra que no início, para quem está desde o início, eu falei assim, lembra? Quantos de vocês já fazem uso de lives aí no negócio de vocês? Com qual frequência? Buscando essa interação, para que vocês me mandem mensagem, para que vocês respondam, para que vocês interajam, sacou? E você pode fazer também perguntas sobre o tema. Então você pode colocar lá, por que você faz lives, ou qual a importância de se fazer o live, você já parou para pensar o que é uma live, enfim, beleza? Então isso é um dos pontos que você deve levar em consideração. Deixa eu aumentar o zoom aqui, acho que vai ficar melhor. Tá? Então isso nós estamos na etapa da conexão, ainda dentro da introdução da live. E depois a gente tem a etapa do gancho. O que é a etapa do gancho da live? A etapa do gancho é você gerar interesse nas pessoas para que elas queiram continuar. É você reter a atenção das pessoas para que elas possam querer continuar assistindo a sua live. Beleza? E aqui você pode começar a usar as estratégias que eu falei para vocês do Aristóteles, ethos, logos e pathos. Então aqui você já pode colocar aspectos racionais. Então eu coloquei lá, você sabe o que é a diferença de postagem? Eu trouxe uma fundamentação para vocês. Você sabe a diferença de uma postagem, de feed, stories, lives? Você sabe por que as pessoas fazem isso? Indo para o lado racional, sacou? Depois eu fui para um lado de emoção. No seguinte sentido, cara, você já imaginou, e quando você usa a palavra imagine, é muito poderoso. Por quê? Porque a pessoa ela desloca daqui e ela já se imagina lá fazendo a live, as pessoas assistindo, ela levando a mensagem dela. Então eu falei, você já imaginou que você pode ter um canal de televisão na sua mão? Antigamente a pessoa precisaria de um satélite para assistir. Hoje não, hoje você pode abrir aqui agora e propagar a sua mensagem para centenas, dezenas de pessoas. Você já pensou nisso? Então quando a pessoa ela imagina, eu consigo acionar o lado emocional dela. Sacou? Então essa estratégia, esses pontos que eu trouxe foram para fazer o gancho, para levar a pessoa para um próximo passo dentro do meu conteúdo que eu vou começar a abordar. Sacou? E aí eu comecei a falar com vocês de fundamentos. Então, ó, o que eu fiz até agora? Ó, qual a estrutura que eu usei até agora? Lembra que a gente está falando de estrutura? Dentro de medo de errar, eu falei com vocês que vocês precisam, para resolver o medo de errar, vocês precisam ter uma estrutura. Eu estou mostrando exatamente a estrutura que eu segui desde o início dessa live. Tudo que eu fiz foi seguindo essa estrutura que eu trouxe aqui para vocês. Fechou? Então olha só. Em seguida, eu trouxe fundamentos. Aí eu entrei explicando sobre a teoria do Aristóteles, de ethos, logos e pathos. Eu expliquei o que era cada um deles e expliquei por que na sua live deveria ter esses três artifícios de ethos, logos e pathos. Então eu estou trazendo um fundamento. Aqui eu estou racional. Aqui o objetivo é trazer algo no sentido de razão, sacou? Porque isso é importante. As pessoas querem... Você vai passar uma informação para as pessoas elas precisam compreender aquilo ali, mas precisam saber de onde você está tirando aquilo ali. Então é legal você trazer fundamentos. Qual é a base metodológica de fundamentos que você está usando, enfim. Tá? Então, e não necessariamente precisa nessa ordem, tá? Às vezes eu posso colocar um fundamento depois, tá? E aí depois eu entrei aonde? Se você está acompanhando desde o início, você vai ver que eu contei uma história. Então tá aqui, ó, eu contei uma história. Aí eu contei pra vocês, eu me lembro que quando eu comecei eu tive uma dificuldade muito grande, isso aconteceu porque eu tinha medo, e aí depois que eu fiz, eu desbloqueei, parará, eu fui contando toda uma história pra vocês, sacou?
História gera emoção, história gera conexão. Então você abrir live também falando de histórias é muito legal, tá? E eu justifiquei a minha história falando que isso acontecia porque eu não estava constantemente me colocando em zona de desconforto. E eu falei para vocês, cara, vocês precisam se colocar em zona de desconforto. É isso que vai blindar a mente de vocês contra o julgamento das pessoas, contra não fazer. Até que vocês façam e repitam, e repitam, e repitam, esse é o grande segredo. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu usei uma história para contextualizar um outro fundamento que eu queria trazer, que era a zona de desconforto para vocês. Fechou? E aí, em seguida, eu entrei nos pilares de dor. Então, ó, fundamentos, histórias e dor. Lembra que eu falei com vocês que as pessoas elas não sabem o que colocar? Foi a dor número 1 que eu elenquei. As pessoas não sabem o que colocar e aí eu entrei com um conceito de linha editorial. Para você criar uma live, você precisa criar uma linha editorial, identificar quem é o público que você fala, baseado naquela linha editorial, e identificar quais são as dores que aquele público tem dentro dessa linha editorial e elencar dor 1, dor 2 e dor 3, e aí a partir daí você vai criar uma live falando de dor 1, dor 2 e dor 3. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. A dor 1 que eu setei para essa live. As pessoas não sabem o que colocar dentro das suas lives. Isso é um problema de linha editorial. Aí eu vim e falei para vocês como resolver. Então eu falei qual era a dor e falei para vocês como resolver. Pegou? Depois eu vim para dor 2. Uma outra dor que as pessoas têm de não fazerem. Ah, será que vai ter gente suficiente na minha live? Será que eles vão assistir? Aí eu vim e falei para vocês como que vocês vão resolver isso. Com constância, com antecipação, enfim. Mostrei isso para vocês, tá? E aí eu vim agora para dor 3. E dentro da dor 3 é uma dor de errar. Medo de julgamento, medo do que as pessoas vão pensar. E aí eu estou resolvendo isso com vocês aqui agora, mostrando como se faz uma estrutura de uma live. Então, tudo que eu fiz até esse ponto aqui de roteiro e estrutura, tá para fechar aqui a minha dor 3, sacou? Então eu vou, agora o que eu fiz? Mostrei o que eu fiz para vocês até agora. E aí eu estou ajudando vocês a criarem o roteiro de vocês. Então a partir de agora, quando vocês forem criar as lives de vocês, vocês vão lembrar de fazer uma introdução, abertura com conexão, conexão e gancho, introdução com abertura, conexão e gancho. Vocês vão lembrar que no corpo da live vocês podem colocar fundamentos, histórias, dor 1, dor 2 e dor 3 e mostrar como resolver essa dor 3. E agora a gente iria para um fechamento da live. Só que antes de eu fechar, de eu falar do fechamento da live, o que você pode fazer ainda para resolver o problema da dor 3, tá? Primeiro, uso de ferramentas que vão te auxiliar nesse processo. Então, quais são as ferramentas que vão te auxiliar nesse processo? Uma delas é essa que eu tô te mostrando aqui, ó, que é o Xmind. Então, tem o Xmind, é uma ferramenta de mapa mental. Tem também o MindMaster. Você pode criar uma ferramenta lá no MindMaster, sacou? Gratuito, só que ela a diferença é que o MindMaster é online e o Xmind ele é offline. Então, eu prefiro aqui o offline porque se cair a internet ou alguma coisa, eu não perco não é que eu não perco, tá? Mas eu continuo fazendo isso aqui, beleza? Então eu venho aqui e vou salvando o que eu vou fazendo. Então, o que vai te ajudar a roteirizar para que você perca o medo de errar é também utilizar as ferramentas corretas, fechou? E o terceiro ponto tá ligado a treino, tá ligado a você repassar. Então, ó, hoje, mais cedo, eu vim aqui, criei essa estrutura e eu fiz um repasse rapidinho aqui, ó. Falei, ó, vou falar isso. Se você já tem uma maior expertise, você vai precisar repassar menos. Se você está fazendo pela primeira vez, você vai precisar repassar mais. Então é treino, repetição. Esse é o grande segredo. Fazendo isso você resolve a dor 3. Entende? Então aqui ó, eu mostrei para vocês exatamente qual foi essa estrutura. Sacou? E aí agora a gente viria, seguindo ainda essa estrutura, a gente viria para o fechamento. O que a gente poderia colocar dentro do fechamento da nossa live? Você tem algumas opções, eu vou trazer algumas para vocês. Você poderia colocar, por exemplo, tá? Uma oferta de um produto ou de um serviço. Se você está fazendo uma live com o intuito de vendas, aqui caberia, depois que você resolveu a dor 1, a dor 2 e a dor 3, ofertar o seu produto. Obviamente, o seu produto ele precisa estar ligado com aquilo que você trabalhou na live. Então, você precisa ter aqui ó, uma oferta de um produto ou um serviço que mostre que seja um próximo passo para essas resoluções de dores aqui, sacou?
Então eu poderia tranquilamente, por exemplo, falar... vamos fazer uma oferta aqui. Eu poderia falar do Portal Treinador SA, beleza? Se você não conhece o Portal Treinador SA, o Portal Treinador SA, ele é o meu portal de formação e capacitação de treinadores e palestrantes. Lá dentro nós temos mais de 14 treinamentos para desenvolvimento. Aí eu poderia falar para desenvolvimento de palestrantes, treinadores que querem atuar dentro e fora do meio corporativo, parará, parará, parará. E aí eu faria minha oferta, eu poderia abrir aqui a página do treinamento. Inclusive, se você quer conhecer, você que está assistindo quer conhecer o Portal Treinador SA, www.portaltreinadorsa.com.br. Deixa eu até fazer o merchan aqui, ó. portaltreinadorsa.com.br, tá? Se fosse o objetivo fazer uma venda, eu iria entrar a fundo com vocês aqui, ó, do Portal Treinador SA, para que vocês possam conhecer e tal, entender o que a gente fala lá. Lá dentro tem mais de 14 treinamentos, tem treinamentos completos para você se tornar treinador de líderes, para você se tornar treinador de vendas, para você se tornar treinador de gestão de produtividade, para você se tornar palestrante, para você aprender marketing digital, as principais estratégias que eu uso de marketing digital, tá tudo lá dentro do portal. Tá? É uma anuidade, você paga R$ 78 por mês, pagos anualmente, e você tem acesso a tudo isso pronto lá, 12 de 78. Fechou? Então aqui eu poderia tranquilamente entrar e fazer uma oferta. Sim, poderia usar lives para fazer ofertas. Show de bola. Poderia contar uma história que iria amarrar isso daqui, finalizar com uma metáfora, com uma história, com alguma coisa? Sim, poderia contar um case meu. Sim, é legal contar histórias para fazer o fechamento da sua live, beleza? E também eu poderia amarrar. Então, pessoal, faria isso aqui, ó. Então, pessoal, olha só, nós vimos aqui nessa live que uma palestra, ela é composta por introdução, ela é composta por corpo e fechamento. E na etapa de introdução, basicamente o intuito é você levar a atenção das pessoas para um segundo pilar, por meio de conexão, por meio de gancho. Falei que no corpo a gente precisa trabalhar com fundamentos, a gente precisa contar histórias, a gente precisa identificar quais são as dores e como ajudar as pessoas a resolver essas dores, enfim, taranã. E agora eu estou mostrando para vocês o que vocês fazem no fechamento. Sacou? Aí eu faria uma amarração daquilo que nós trabalhamos dentro dessa live. Entendeu? Então é o momento de você fazer um desfecho, agradecer se você tiver com uma outra pessoa, agradecer a pessoa que participou com você, tal, e talvez já anunciar uma próxima, e na semana que vem a gente vai falar sobre XPTO, enfim, e aí fica a seu critério, sacou? Então essa é a estrutura que você pode usar de uma live. Beleza? Então, ó, já aproveitei essa estrutura, inclusive, para fazer a amarração com vocês. Agora vocês já sabem exatamente quais são as estruturas. Basta que agora você coloque etapa por etapa e quando você for preencher, você vai colocando em tópicos aquilo que você vai falar e você pode deixar tranquilamente aí do seu lado, do seu desktop, no seu celular, ou imprimir, enfim, e você ir baseando, se norteando em cima disso. E aí, show de bola, só você dar sequência e ir conduzindo a live, principalmente se estiver com uma outra pessoa. Fez sentido? Se fez, manda aí agora dúvidas. Vou pegar esse finalzinho da aula aqui para a gente responder dúvidas. Galera que está com a tela compartilhada aí no YouTube, manda aí as dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida com relação a essa estrutura, se quiser mandar aqui no Instagram também, pode mandar aí. Se tem alguma dúvida, se ficou claro. Maurílio Berbel, pitch de vendas, isso mesmo, você pode usar uma live para fazer um pitch de vendas, beleza? É como se eu estivesse dando uma palestra para pessoas presencialmente e ao final dessa palestra eu oferecesse um produto ou serviço. Essa é a forma, cara, deixa eu falar um negócio, essa é a forma mais inteligente que tem para vender, cara. O que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho? Eu pegar o meu telefone, ligar um a um e ofertar um produto ou um serviço, ou eu jogar todo mundo no mesmo lugar e fazer o trabalho uma única vez? Qual vai me dar menos trabalho e talvez mais escala? Obviamente colocando todo mundo reunido, e uma live é um lugar de você colocar todo mundo reunido, entendeu? Então é uma estratégia fantástica para fazer pitch de vendas, sacou? Mais alguma dúvida? Qual a plataforma para começar? Wagner, qual plataforma para começar? Cara, independe. Eu, Guilherme, por exemplo, eu faço mais lives no YouTube. Por quê? Porque essas lives que eu faço, elas ficam disponíveis por 24 horas no YouTube, depois eu tiro elas e só quem é aluno do portal
Treinador SA tem acesso às reprises, então talvez eles não assistam agora, mas depois eles podem assistir a reprise e fica salvo para eles lá. Então eu uso mais o YouTube, tá? Mas eu tô com um projeto, inclusive já falando, a partir de quinta-feira, nós vamos começar com um projeto que eu vou chamar Clube 1159. Todas as quintas-feiras, 11h59, no horário do almoço, eu vou trazer um convidado e a gente vai estar falando sobre alguns temas. Então eu vou começar a fazer mais lives também no Instagram, tá? Então você já fica aí anotado, fechou? Participa também quinta-feira, 11h59, hora do almoço. Põe o celularzinho do lado lá e a gente vai almoçar junto, beleza? Rose, horários e frequência, depende da sua audiência, tá? Como a minha audiência são treinadores, são palestrantes que na maioria dos casos eles estão em horário comercial atuando, se eu quiser dar uma live de conteúdo assim, o ideal é que eu faça depois do horário. Mas, por exemplo, eu estou começando com um projeto de horário de almoço agora, então tudo é teste, tá? Vai depender principalmente do seu público-alvo para você responder essa pergunta e também da sua energia, da sua disposição, enfim, são vários pontos que vão fazer sentido nesse ponto, tá? Horários e frequência, qual a recomendação? No início pode ser somente para criar autoridade, já estou iniciando, mas a pandemia tem restrições para palestras presenciais. Legal, no início, como eu falei no início, o grande objetivo da live é construção de autoridade, tá? Você pode não querer vender nada, mas como ela tem um tempo maior, você consegue entrar mais a fundo em alguns temas. Por exemplo, eu não conseguiria passar esse conteúdo que eu passei para vocês aqui hoje falando num Reels ou falando num IGTV, não dá, sacou? Não ia fazer sentido. Então só por meio de live que é possível, tá? Emerson, treinador, para quem está começando na área de treinamento, qual curso você me indicaria de entrada? O Emerson, não tem melhor, cara, não é porque é meu não, mas o portal Treinador SA é tudo o que eu queria ter conhecido quando eu comecei minha carreira. Se eu tivesse tido acesso a alguém que tivesse um portal igual o que eu forneço hoje em dia, onde tem a compilação de tudo que eu já testei, que eu já validei e que eu sei que funciona, mastigadinho lá, cara, não tem o que fazer, sacou? Eu quero fazer um treinamento de liderança, tem um treinamento de 16 horas pronto para você lá. Você precisa ir lá, aprender, depois você vai mudar o que você quiser e tal, mas aprende, tá pronto lá, te dou apostila, te dou materiais de jogos, dinâmicas para você imprimir, tudo pronto, só pegar e aprender e replicar. Tem 2 palestras prontas para você já levar para o mercado, tem uma formação de palestrante pronta, tem formação de treinador de vendas, de gestão de tempo e produtividade, formação de marketing digital, cara, então, não, de verdade. E pagando R$78 por mês, 12 de 78, uma anuidade, na verdade, de 12 de 78. Então, cara, não tenho o que falar. Leandro Gomes, grande Leandro, como é que tá, meu amigo? Posso usar o Stories do Instagram para entender a dor? Pode fazer enquete, sim. Faz enquetes nos seus Stories para entender quem é a sua audiência, tá? Agora, só toma cuidado porque quando a gente está começando no Instagram, a maioria da audiência que a gente tem não é o nosso público consumidor, hein? Quando a gente tem um Instagram que não é profissional, quando a gente está começando, a maioria das pessoas são amigos e parentes que seguem a gente. Então, cuidado. Você precisa começar a fazer um trabalho de produção de conteúdo para alcançar mais pessoas dentro de um segmento e aí você começar a entender quais são as dores. Beleza? Carlos Eduardo Vilarinho, pode compartilhar a ferramenta para fazer o mapa mental? Sim, essa eu falei aqui, é o Xmind, essa que eu estou usando aqui é o Xmind, Xmind e o MindMeister. Tá? Digita no Google aí, MindMeister, escreve assim, ó, igual tá na sua tela aí, ó. MindMeister, tá aqui, ó, essa aqui. Fechou? Mais alguma pergunta, galerinha? Alguém tem mais alguma dúvida? Manda aí que nós já estamos chegando ao finalzinho. Deixa eu ver se tinha alguma dúvida antiga aqui que eu não vi no YouTube. Pera aí. Benedito, seja bem-vindo. Jader, grande Jader, seja bem-vindo, meu amigo. Fechou, galerinha? Então, nem mais uma dúvida?
fale agora ou fale qualquer hora que você quiser. Mentira. Galera, quem tiver mais alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais, pode mandar lá com relação a esse tema, me chama lá pelo direct, tá? Ou então, se você não tá lá dentro do nosso canal do Telegram, também você pode ver, acompanhar os nossos conteúdos lá, vai na minha bio, aí se você tá vendo pelo Instagram, vai na minha bio e procura lá canal do Telegram. Lá eu mando todos os links das aulas que a gente faz pelo YouTube, tá? E se tiver alguma dúvida, vocês me chamam nas redes também, tá? Flávio mandou aqui, ó, Flávio dos Reis. Por onde começar a carreira de treinador? Flávio, seguinte, tem diversos caminhos, tá? O primeiro caminho é o passo inicial, o primeiro ponto é você entender quais são aquilo que você quer resolver dentro de um mercado, tá? Entender quais especialidades você vai precisar desenvolver, quais competências, entender qual mercado, escolher um mercado para você se posicionar. E depois começar a entender como que você consegue ajudar as pessoas dentro desse mercado a resolverem problemas, dores, necessidades que eles têm por meio da formatação de uma metodologia que você vai desenvolver, tá? Como eu respondi para uma outra pessoa aqui, nós temos o portal Treinador SA, tá? Lá dentro é um portal exclusivo para capacitação de treinadores e palestrantes. Eu desconheço algo mais completo do que o portal. Eu não conheço no mercado algo que tenha, ninguém que tenha igual aquilo que a gente tem. Então você pode acessar www.portaltreinadorsa.com.br, entra lá, navega lá pelo site, você vai entender tudo aquilo que você vai ter acesso lá dentro, tá? Mas se eu fosse começar hoje, eu começaria pelo portal Treinador SA. Lá a gente vai falar de posicionamento, você vai entender como criar treinamentos, você vai ter treinamentos prontos para você usar, você vai ter metodologias para palestras, tá? Porque palestra é uma excelente forma de você entrar dentro das empresas. Então, você pode usar a estratégia de criar palestras para depois você vender outros treinamentos para as empresas. Porque palestra, a objeção de preço, ela é menor. Então, você vai lá, faz uma boa palestra, mostra para que você foi lá, enfim, as pessoas gostam do seu trabalho e depois você vende outros treinamentos. Então, você vai aprender a criar palestras, enfim, tá? Então, é muito importante, tá? Entra lá no site, que se você quer se tornar um treinador, entra lá que, cara, você vai ter um material extremamente completo. Beleza? Graça Santos, muito bom, já deu um norte. Legal, Graça, gratidão. Esteban, valeu, meu amigo, aprendi uma nova ferramenta, show de bola, Esteban, seja bem-vindo. Professor Alexandre Araújo mandou aqui, não se preocupe agora, o Instagram pode 4 horas. Legal, show de bola. Show de bola. Daniel Liberato, manda um abraço. Abraço. Um abraço, meu amigo. Beleza, galera? Então é isso, ó. Gratidão para vocês que ficaram até o final. E nós vamos voltar, né, com o projeto Trainer Academy. Eu vou postar no meu Instagram, sempre que tiver aula, eu vou mandar o link do Arrasta aqui para você entrar no nosso canal do Telegram, onde eu disponibilizo o link das aulas do YouTube, tá? E semanalmente a gente vai ter um conteúdo novo. Quem quiser alguma sugestão, quiser me falar alguma sugestão de conteúdo, alguma dor, alguma necessidade que tenha, me manda por direct nas redes sociais, tá bom? Que aí a gente pode criar algum conteúdo específico para essas necessidades que vocês têm. Fechou? Então é isso, galera. Bom descanso para todo mundo. Essa live vai ficar salva no YouTube por 24 horas e amanhã de noite ela sai do ar. Então se você não conseguiu ver ou quer ver a reprise, vai lá e assiste de novo, tá bom? Então é isso. Valeu também, galera que ficou até o final aí do Instagram. Até a próxima. Um abraço. E vou sair aqui também do YouTube, galerinha. Gratidão. Até a próxima. Valeu.